Vamos ler apenas um versículo e este ficará como base da ministração de hoje. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Eu repito, preste atenção: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Levanta assim a sua mão, peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus eterno Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus justo e verdadeiro, Deus que é digno de todo o poder. Aqui, meu Deus, está o teu povo, a tua igreja, pessoas que vêm à tua casa hoje, Deus, para te buscar, pessoas que vêm à tua casa hoje, Deus, para te adorar. Fala, Senhor, eu peço a todos os teus filhos que aqui estão, Deus, manifesta o teu poder agora, através da palavra que será ministrada, e que tudo seja, Deus, para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o seu assento, não fique preocupado com a hora, não vamos demorar muito, antes de meia-noite a gente termina o culto. Amém? Então eu quero que você esteja ligado tão somente com a ministração de hoje, pois acredito que, como sempre, o Senhor, Ele vai falar conosco. Quem crê assim, diga amém. Então olha para quem está ao seu lado e diz: se o Senhor vai falar contigo, então fica atento, não fica conversando, senão tu não vai entender a fala do nosso Deus. Amados irmãos, todos nós sabemos que a vontade do diabo de destruir o povo de Deus é muito grande. A Bíblia inteira nos mostra isso. Escute, o nosso Senhor Jesus Cristo abertamente fala sobre isso. No Evangelho de João 10:10, ele diz que o diabo veio para roubar e matar e destruir. Então, verdadeiramente, o diabo, ele tenta, e de todas as formas e com todas as suas forças, destruir o povo de Deus que está sobre essa terra. O diabo, ele se levanta, repito, de todas as maneiras e com todas as suas forças, para destruir, arruinar, arrasar com o povo de Deus que está sobre esta terra. E o versículo qual nós lemos mostra mais uma vez e com muita nitidez o desejo dele, do diabo, de destruir as pessoas, o povo de Deus que está sobre essa terra, pois o versículo diz que ele está bramando como o leão, ele está ao nosso derredor, ele está observando cautelosamente a nossa vida e ele está querendo tragar. A palavra tragar pode ser engolir, como também pode ser traduzido por destruir. É isto que ele quer fazer, e ele é muito sagaz, muito astuto e é muito paciente. Ele é muito cauteloso, e para quem pensa que para que ele venha destruir uma vida precisa de coisas grandes, não. Precisa de pecados extraordinários, não. Basta apenas uma distração da nossa parte. Repita comigo: basta uma distração. Mais uma vez, diga: basta uma distração.
Não precisa você estar fazendo muita coisa de errado para que ele venha destruir a sua vida, basta apenas uma distração. Pastor, o senhor tem respaldo bíblico para falar isso? Sim, e eu vou mostrar para você. Ei, a Bíblia nos fala que um homem que era cheio de Deus, cheio de comunhão com Deus, o nome deste homem era Davi. A Bíblia nos fala que Davi, em um momento de distração, pereceu terrivelmente, pois o diabo se aproveitou desta ocasião para lhe trazer uma grande destruição. E eu quero compartilhar na Bíblia isso com você. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, acompanhe na sua Bíblia, porque isto é extremamente importante para a nossa vida. Digo isso porque muitas pessoas estão pensando que o diabo precisa de uma porta escancarada para que ele possa entrar na vida de alguém, para que ele possa destruir a vida de alguém. Não, ele não precisa de uma porta escancarada, basta que o homem esteja distraído, e aí isto será o suficiente para ele destruir a vida do mesmo. Aqui no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, nós lemos no versículo 1, que veio a época dos reis saírem para a guerra. Davi não foi, mandou o seu general de guerra, que na época era Joabe. Ele ficou no seu palácio, mas ele não estava negligenciando em ter decidido ficar no seu palácio. Era opcional ele ir para a guerra ou ficar no seu reino se resguardando. Ele preferiu ficar no seu reino, ele não foi para a guerra. O detalhe não é ter ficado no reino, o detalhe é ele ter ficado distraído no seu reino. Versículo 1 está escrito, acompanhe na sua Bíblia: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Torno a dizer, Davi não estava errado por ter decidido ficar em Jerusalém. Davi não errou, nem tampouco negligenciou por ter ficado no seu reino. Mas a questão é, ficar no reino em vigilância ou ficar no reino desapercebido, distraído, vacilantemente? Eu quero que você observe o versículo 2, como Davi ficou no seu reino. Versículo 2 diz: e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi estava fazendo o quê? Dormindo à tarde. E quando se levanta, ele vai passear no seu palácio. Pastor, é pecado dormir e é pecado passear? Não, mas quando uma guerra está sendo travada, a pessoa está desse jeito, bem tranquila, dormindo, se levanta, vai passear? Não, quando tem guerra sendo travada, o que nós devemos fazer é estar em vigilância, em oração, em consagração, de joelho no chão, porque uma guerra está sendo travada, e Davi estava com seu exército inteiro na guerra, no campo de batalha, mas enquanto isso ele estava dormindo à tarde. Não era noite, era tarde, e se levantando, ele não vai dobrar o joelho para orar, entrar em oração, interceder, não, ele vai dar um passeio, aonde? No terraço do seu palácio. Eu digo que Davi estava em extremo distraído, e essa distração custou muito caro para Davi, custou muito caro. Diz a palavra, amados irmãos, que o diabo se aproveita desta distração
distração, o diabo se aproveita, pois enquanto Davi estava passeando no seu palácio, o diabo arma um laço, faz Davi avistar uma mulher que estava trabalhando, e esta mulher, quando Davi consegue visualizá-la, Davi ele se sente atraído por ela, e naquela mesma hora, Davi manda perguntar quem era aquela mulher, e quando dizem para ele que era uma mulher casada, e por sinal, o marido desta mulher fazia parte do exército de Israel, e na ocasião estava lá no campo da batalha. Quando Davi ouve que ela era casada, Davi, ele não faz conta disso, ele manda chamar esta mulher, e ele se deita com esta mulher, e ele tem um relacionamento ilícito, porque ela era casada, e o seu marido era servo de Davi, fazia parte do exército, e estava no campo da batalha, enquanto Davi estava passeando no terraço. Ei, quando o homem está distraído, é muito fácil o diabo lhe derrubar. Quando o homem está distraído, é muito fácil ele cair no laço do diabo. Quando o homem está distraído, é muito fácil ele ser acertado pelo inimigo, e foi justamente isto que aconteceu a Davi. Observe o versículo 2: e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Versículo 3: e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, mulher de Eliã ou Urias, mulher de Eliã, mulher de Urias o Eteu? Versículo 4: então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Davi fez o que? Enviou mensageiros e mandou trazê-la. Ela era casada, Davi já tomou conhecimento disso, mas ele manda mesmo assim trazê-la. A Bíblia diz que o mensageiro avisou a Davi que ela era uma mulher casada, mulher de Urias, filha de Eliã, mas ainda assim Davi manda chamá-la. Versículo 4: então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Ele fez o que? Se deitou com ela. Ele teve um relacionamento ilícito com ela. Ele não levou em consideração que ela era casada. Ele não levou em consideração que o seu marido era um servo seu que estava trabalhando por ele no campo de batalha. Ele não levou em consideração nada disso. Por que que ele não levou em consideração? Porque ele havia caído no laço do inimigo. Ele estava já enlaçado, engoldado pelo inimigo, e o inimigo conseguiu laçar, tragar, engoldar a Davi aqui. Por quê? Porque ele estava distraído. Ei, naquela época, naquele momento, Davi estava distraído, passeando no terraço. Hoje, quantos servos de Deus não estão distraídos? Há quem diga: pastor, eu não tenho tempo para nada, que dirá de passear, pastor? Então eu não fico distraído passeando como Davi. Tudo bem que você não tem tempo para passear, mas quantas vezes no decorrer do dia você está distraído diante da tela de um celular? Quantas vezes no decorrer do dia você está distraído diante de um computador, diante de uma tela de notebook? Ei, hoje o que mais distrai as pessoas é o celular. Hoje o que mais distrai as pessoas são as redes sociais. Hoje tem pessoas tão distraídas nas redes sociais, que às vezes até esquece que é crente. Pastor, quando é que isto acontece? Quando a pessoa está nas redes sociais e começa a visualizar coisas que são ilícitas, que são proibidas por Deus, que Deus não se agrada, e ela não está nem aí, continua assistindo, continua vendo, continua ouvindo. Ela está tão distraída que não percebe que o diabo está lhe tragando, irmão. Ela está tão distraída que não percebe que o diabo está lhe tragando. Como Davi estava tão distraído que não percebia que já o diabo estava armando contra ele.
Ele estava tão distraído, passeando naquele palácio, que não percebia. Nem mesmo quando lhe disseram, ela é casada, ele não fez conta, porque ele estava muito distraído. O homem hoje está tão distraído diante de uma tela de celular, que ele nem está percebendo que está vendo coisa ilícita, que está vendo coisas que vai destruir a sua comunhão com Deus, que está vendo coisas que vai lhe acabar, lhe destruir. O homem está tão distraído, que ele não percebe que o diabo está lhe dominando, diante de uma tela, de um celular. Nós temos que ter vigilância. O diabo não precisa de muitas coisas, ele precisa apenas de uma pequena distração. E o que nós vemos hoje é isso. São tantos crentes distraídos, distraídos e distraídos e distraídos. Chega a hora do culto, sequer vem para o culto. Quando vem se arrastando. Distração, distração, distração. Não tem mais nem vontade de orar, está distraído demais. Não tem mais nem vontade de ler a Bíblia, está muito distraído. São tantas coisas nesta terra que estão lhe distraindo. São tantas coisas. Ele está se embaraçando com tantas coisas e nem está percebendo. São tantas coisas que está lhe tirando a atenção, lhe tragando aos poucos, ele não está nem percebendo. São relacionamentos que estão lhe distraindo. São amizades que estão lhe distraindo. São tantas coisas que estão lhe distraindo. E quem está se aproveitando de tudo isso é o diabo. É por isso que hoje nós vemos uma igreja fria. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a um ministério, eu estou me referindo ao povo de Deus que está nessa terra. É tanta distração, é tanta distração, é tanta distração que o diabo pinta e rola hoje no meio da igreja do Senhor. Porque quando eu leio Atos dos Apóstolos e vejo a época da igreja primitiva, eu não vejo o diabo pintando e bordando, não. Eu vejo os irmãos orando e expulsando o demônio. Eu vejo os irmãos orando e expulsando as enfermidades. Eu vejo os irmãos em vigília, subindo o monte. Eu vejo os irmãos se consagrando. Eu vejo os irmãos se reunindo para orar e o anjo descendo para destruir cadeias e libertar irmãos, apóstolos. Mas hoje a igreja está tão distraída que ninguém vê mais isso. Nós vemos hoje uma igreja tímida, acanhada, assustada, medrosa. Nós vemos hoje uma igreja distante do Senhor, uma igreja fria, morna, apagada, sem a presença do Senhor. E por quê? Porque está distraída com as coisas deste mundo, e o diabo está se aproveitando de tudo isso. Ele pinta e borda porque a igreja está distraída. Porque a igreja está distraída. A igreja distraída não tem o poder de Deus. Porque a distração não lhe permite consagrar. A distração não lhe permite orar. A distração não lhe permite ler a Bíblia. A distração não lhe permite sequer vir aos cultos direito. Resultado: frieza, timidez, mornidão. E quem ganha com tudo isso é o adversário. Quando o adversário vê Davi assim, para ele foi maravilhoso. Ele lembrou quando ele estava tocando a harpazinha lá no aprisco, lá no mato. Ele estava cheio da unção. Eu tentava, mas não conseguia. Eu usava leão, usava urso, usei até gigante, mas não percebi. Não conseguia lhe derrubar, porque ele estava cheio da unção. Ele estava tangendo a sua harpazinha todo o tempo em oração e adorando. Eu não conseguia. Eu usava gigantes, eu usava leão, usava urso, mas eu não conseguia. Mas agora ele está distraído, passeando. Agora está fácil. Agora está fácil. Não precisa nem usar gigante, não precisa nem usar urso e nem leão. Basta colocar uma mulher bonita diante dele para derrubá-lo. Agora está fácil, porque a igreja distraída se torna fácil. A igreja distraída se torna facinho. Diz para quem está ao teu lado: tu está distraído, está muito fácil para o inimigo, irmão.
está distraído, está muito fácil para o inimigo. Está passeando, está distraído, não larga o celular. Está muito fácil para o inimigo. Basta essa distração para ele destruir, para ele arrasar com a vida da pessoa, para ele destruir como ele fez com Davi. Está muito fácil. Ei, tu pensa que acabou por aí? Não. Davi peca. Ele tem esse relacionamento com essa mulher, ela é engravida. O que acontece? Davi vai tentar encobrir o erro, manda chamar o marido dela. O marido dela vem. Davi, ele tenta fazer ele ir para casa, para se deitar com a sua mulher. Ele tenta de alguma forma encobrir aquilo ali, que ela estava grávida dele. Mas aquele homem era fiel. Aquele homem era fiel, se recusou a ir dormir na sua casa com a sua mulher, porque ele dizia consigo mesmo: os meus irmãos estão no campo de batalha, e eu estou aqui e vou para o conforto da minha casa. Não vou, eu durmo aqui na calçada, na beira da estrada, mas eu não vou dormir no conforto da minha casa, enquanto os meus irmãos estão no campo da batalha. Davi faz uma carta, sabendo que ele era tão fiel, entregou na mão dele mesmo. Vai, entrega para Joabe. O que tinha escrito na carta? Joabe, coloca esse homem em uma emboscada, bem na frente, para que matem ele. E assim é feito. O marido desta mulher é morto, e Davi pensa que estava resolvido. A ficha não cai, porque ele está distraído. A ficha não cai. Ele está enlaçado pelo inimigo e não percebe. Ele está completamente dominado e não percebe, a ficha não cai. Mas Deus manda um profeta, e chega esse profeta diante dele e diz: ei, Deus mandou eu te dizer que Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Ei, Deus está mandando eu te dizer que tu pecou contra Ele. Tu pecou contra Ele, Ele viu tudo, Ele viu tudo. Deus está vendo a tua distração, a minha distração. Quando nós estamos distraídos, Deus está vendo. Deus está vendo. Ei, Deus não quer que fiquemos assim distraídos, porque isso vai resultar em pecado, e o pecado resulta em morte, e a morte certamente é algo que ninguém deseja. O Senhor não quer que você fique distraído. O Senhor não quer que eu fique distraído. Ele não quer que a sua igreja esteja distraída. Escute, esta palavra vem para a igreja, vem para todos nós. É para nós estarmos em vigilância, é para nós estarmos atentos, porque se nós não estivermos atentos, em vigilância, o diabo, ele vai dominar, ele vai deitar e rolar, ele vai pintar e bordar, e não é isso que Deus quer. Deus desde sempre quer que o homem esteja por cima e não por baixo, seja cabeça e não cauda. Deus na sua palavra revela desde sempre que o homem é para ter poder sobre o inimigo, não é para ser capacho do diabo. Ele é para expulsar demônios, para curar enfermos, pisar serpentes e escorpiões. Deus quer que o homem viva assim. Deus quer que o homem viva assim. Deus quer que o homem tenha o seu poder consigo. Deus quer que o homem repreenda as forças espirituais da maldade. Deus quer que o homem desfrute da autoridade que Ele concede para o homem. Mas como que o homem vai viver assim como Deus quer? Cheio de poder, autoridade, desfrutando da unção, se o homem está distraído nessa terra? São tantas coisas que distraem o homem. É uma partida de futebol que faz ele ficar em casa ao invés de vir para a igreja. É um passeio que faz ele ficar em casa ou curtir com as amizades ao invés de estar no culto. Ei, são tantas coisas que distraem o homem. Como já disse, o celular que oferece tanto entretenimento, tudo isso tem distraído o homem, e tudo isso tem levado o homem a um caos. Deus quer que essa história mude. Deus quer que a sua igreja seja viva, seja cheia da unção. Deus quer que a sua igreja desfrute da autoridade e do poder que Ele concede por meio do nome de Cristo Jesus, irmãos. Mas vai depender de cada um de nós. Ficar distraído,
com os entretenimentos desse mundo, com as coisas que este mundo está oferecendo, ou se ligar com isso aqui, com a palavra, com o Deus de Israel. Amém? Somos nós que decidimos ficar em casa assistindo o jogo ou vir para a igreja, ficar passeando ou vir para a igreja. Somos nós que decidimos passar 2 horas na rede social ou passar 2 horas orando ou lendo a Bíblia. Somos nós que decidimos. Deus, quando vê o seu servo 2 horas na frente de um celular, você pensa que Deus vai queimar o celular dele? Vai não. Bem que poderia, mas não vai não. Deus deixa. Deus deixa. Mas a vontade de Deus é que ao invés disso, o homem medite na sua palavra, se ligue com Ele, se aproxime dEle, busque mais a Ele, porque o diabo está daquele jeito. Que jeito, pastor? Versículo 8, lembra? Volte lá, primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro. O diabo está daquele jeito, e o homem lá, e o crente lá, vacilando, negligenciando, distraído com as coisas deste mundo. Deus não quer que o homem esteja assim, o crente esteja assim, porque o diabo não está assim. O diabo está daquele jeito, irmão, andando em derredor, como o leão bramando, e buscando a quem possa tragar. No capítulo 5, torno a ler, versículo de número 8, sede sóbrio, sede o que, irmãos? O que a palavra está dizendo para a gente fazer, irmãos? Sede sóbrios e o que mais? Vigiar. E o que Deus quer que façamos, irmãos? Fiquemos distraídos? Não, é vigiando. É vigiando. E por que Deus quer que fiquemos assim em vigilância, atentos? Ele vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando e buscando a quem possa tragar. Você está entendendo, irmão? Por que Deus quer que não fiquemos assim, distraídos com as coisas deste mundo, vacilando, passeando no terraço? Ele quer que fiquemos em vigilância, porque o diabo não para. Ele está te observando, me observando. Em todos os lugares que nós vamos, Ele está nos observando. Você vai para trabalhar e Ele está te observando. Você vai para um lazer, Ele está te observando. Você vem para a igreja, Ele está te observando. Você vai para casa, Ele está te observando. Você está dormindo e Ele está te observando. E se você está simplesmente negligenciando, se você está distraído com as coisas desta vida, você se torna uma presa muito fácil. Muito fácil. Se um homem como Davi, que tinha intimidade, que tinha comunhão, em um momento que estava distraído, o diabo conseguiu derrubá-lo, que dirá nós? Vamos estar atentos, irmãos. Vamos estar em vigilância. Vai trabalhar, amém, mas lá esteja em vigilância. Você está trabalhando, mas você pode adorar a Deus em espírito. Porque se eu não adoro a Deus em espírito, se eu não mantenho o meu contato com o Senhor, mesmo no trabalho, a minha mente vai pensar em alguma coisa. Em alguma coisa ela vai pensar. Em alguma coisa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela tem que pensar em alguma coisa, vai se lembrar de alguma coisa. Passa aquela música lá, um carro passa com aquela música antiga, mundana, aí a tua mente absorve, ela já lembra lá do passado, quando você era ímpio.
e já desperta em ti um desejo, uma lembrança, sabe? A tua mente vai pensar em alguma coisa, vai lembrar de alguma coisa, ela vai estar trabalhando. Mas para que eu mantenha a minha mente ligada com o céu, mesmo estando no trabalho, mesmo estando no colégio, mesmo estando na rua caminhando, eu vou estar em espírito de vigilância, adorando o meu Deus, adorando o meu Senhor, porque quando a minha mente está ligada com o céu, quando a minha mente está em adoração a Deus, a minha mente está em vigilância, o inimigo não consegue desta forma me derrubar. Mas se a minha mente está vacilando, se eu estou ocioso, se eu estou distraído com tantas coisas deste mundo, facilmente o inimigo vai me destruir. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Você veio aqui hoje trazido por Deus. Você está ouvindo uma mensagem que vem do céu. E você tem que absorver para a tua vida. Porque o inimigo não brinca. A palavra diz que ele está ao nosso derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Enquanto ele está assim, bramando como o leão, buscando alguém para tragar, muitos crentes estão vacilando, muitos crentes estão distraídos. Ei, em nome de Jesus, se posiciona, se coloca na posição, esteja vigiando. Em nome de Jesus, esteja em contato com o Pai, esteja ligado com o céu, porque se você vacilar, estiver vacilando como Davi estava, negligenciando, distraído como Davi estava, facilmente você será destruído, e nós não queremos ser destruídos, nem Deus quer que sejamos. Deus quer que sejamos vitoriosos, abençoados. Você já percebeu que às vezes até dentro da igreja pessoas ficam distraídas? Eu estou cansado de pregar aqui e ver lá atrás gente conversando, às vezes na frente mesmo, gente conversando. Eu estou cansado de ver, e eu fico assim comigo pensando, eu não posso interromper a mensagem para chamar a atenção. Ei, para de conversar. E não seria necessário fazer isso, porque que crentes somos nós, que até na hora de um culto, de uma pregação, a pessoa está conversando? Que distração é essa? É uma coisa maligna, e só quem gosta disso é o diabo, e só quem quer isso é o diabo. Que distração é essa? Vamos despertar, porque o diabo, ele não perde tempo. O diabo, ele não perde tempo. Ele não fica como muitos crentes distraído. Não, ele fica procurando brechas. Ele fica procurando ocasiões, oportunidades. Davi em um momento ficou distraído, mas ele estava lá atento. Opa, agora que eu derrubo ele, está distraído, vou lançar uma seta, uma tentação. Ele não para. Amém, pessoal? Pastor, e quando eu não tiver disposto a orar? Quem foi que disse que para eu orar eu tenho que estar disposto? Quantas vezes eu me levanto para orar sem nenhum pingo de vontade, sem nenhum pingo de disposição? Hoje foi um dos dias. Eu vim para cá na chuva de manhã cedo. Eu desci do carro para abrir o portão, me molhando na chuva, porque eu não tenho que orar apenas quando eu estou disposto ou com desejo. Eu tenho que orar em todos os momentos, estando chovendo ou fazendo sol, estando com vontade ou não, estando disposto ou não, porque se eu não orar, o inimigo, ele vai facilmente me destruir. Eu tenho que estar em oração, eu tenho que estar em vigilância. Eu não posso estar distraído com as coisas deste mundo, porque o inimigo, ele não fica distraído, ele não se distrai. Sabe qual é a sua função? Roubar, matar e destruir.
Ele não para lanchar, ele não para dormir, ele não para dar um passeio. Dias de feriado ou fim de semana, ele não fica curtindo lá na sua, eu não sei nem o que posso dizer, mas lá no seu lugar de lago que arde com fogo e enxofre, lá no abismo. Ele não vai para lá descansar, ele continua ao nosso derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar. Enquanto hoje muitos crentes, até na hora de um culto, está distraído. É incrível, mas essa é a verdade. Não vamos permitir, irmãos, vamos de verdade se posicionar, despertar e ser igreja. Vamos despertar e viver como igreja. Vamos despertar e ser como a Bíblia diz que somos soldados, exército. Você já viu um soldado, está dormindo no campo de batalha, está sentado tomando aguinha de coco? Não, ele está ali vigiando, ele está ali atento. E assim temos que viver nessa terra. Pastor, até quando temos que viver assim? Até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Quando nós estivermos lá no céu, não precisa estar se preocupando com isso, porque lá o diabo não vai conseguir entrar, mas aqui nessa terra ele está ao nosso derredor, bramando como leão. Lá no céu ele não vai entrar, mas aqui ele está passeando. Você lembra do que Deus falou quando ele estava lá tentando a Jó? De onde tu vens? De passear a terra e de rodear por ela. Ele está assim passeando nessa terra, ele não descansa, ele está passeando nessa terra, passeando, buscando ocasião para destruir as pessoas. E se ele pega um que está negligenciando, vacilando, se ele pega um que está lá cochilando, se ele pega um que está lá distraído, ele destrói verdadeiramente. Em nome de Jesus, vamos estar atentos. Ei, sabe o que aconteceu a Sansão, aquele homem forte e poderoso? Em um momento de distração também foi derrotado pelo inimigo. E assim aconteceu com muitos outros. Mas em nome de Jesus, Deus nos reúne hoje aqui e traz essa palavra para nós, para que o mesmo não nos aconteça. Ele quer que você seja um homem, uma mulher fervorosa. Ele quer que você seja um homem, uma mulher vigilante. Ele quer que na tua vida haja unção, autoridade, poder. Ele quer que você realmente seja o sal da terra, a luz do mundo. Ele quer que você realmente tenha autoridade para expulsar demônios e enfermidades e pisar serpentes e escorpiões, irmão. Amém, pessoal? Diga: eu não vou aceitar. Diga: eu não vou permitir que o diabo venha me destruir. Diga: eu não vou vacilar, ficar distraído. Diga: eu vou perseverar e estar em vigilância. Amém. Vou finalizar. O versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. A palavra diz que nós temos que estar resistindo ele, resistindo o inimigo com firmeza. Versículo 9: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.